24 de abril de 2013. Com Ronaldinho de capitão, Seleção Brasileira faz último teste antes da convocação para a Copa das Confederações. Construtora anuncia a venda de naming rights para estádio do Palmeiras. Com saudades de balançar as redes, Guerreiro lamenta a ausência de partidas no meio de semana. Na companhia da presidente, músico Carlinhos Brown apresenta a Vuvuzela brasileira. E ainda, após mordida em adversário, o uruguaio Luis Soares pega 10 jogos de suspensão na Inglaterra. E o dia seguinte de Bayern e Barcelona após a surra na UEFA Champions League. O Gazeta Esportiva começa agora! Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva de hoje começa falando de seleção brasileira. Logo mais às 10 da noite, o técnico Luiz Felipe Scolari faz a estreia diante do torcedor brasileiro. Com o Mineirão lotado, o Brasil fará contra o Chile o último amistoso antes da convocação para a Copa das Confederações. Oportunidade para Ronaldinho Gaúcho garantir um lugarzinho na família Scolari. Sem os jogadores que atuam na Europa, poderia-se imaginar que Neymar seria o destaque da seleção brasileira para o amistoso de logo mais às 10 da noite contra o Chile. Mas, como o jogo será disputado em Belo Horizonte, Ronaldinho Gaúcho assumiu o papel de protagonista. Nem os 25 minutos de atraso na apresentação ofuscaram o brilho da estrela do Atlético Mineiro. O combinado era chegar no horário da janta e eu cheguei no horário, tudo normal. E o técnico Luiz Felipe Scolari, que faz hoje a estreia diante da torcida brasileira, parece não ter dado grande importância ao atraso. Ele é tão importante para mim que ontem ele já foi novamente colocado como capitão da equipe. Provavelmente eu espere de um capitão que tenha postura, liderança, que ele faça com que os jogadores entendam o que é jogar futebol, da forma como nós devemos jogar. E é isso que eu espero do Ronaldinho. Estou muito motivado, né? Voltar à seleção, véspera de uma competição importante é muito bom. Então o momento é bom no clube, me faz chegar com confiança aqui, então eu estou muito feliz aqui. Um dos grandes trunfos da seleção para o amistoso contra o Chile não estará dentro de campo, mas sim nas arquibancadas. Mais de 50 mil ingressos foram vendidos e o Mineirão estará praticamente lotado. O povo mineiro já foi receptivo ao chamamento da seleção e provavelmente nós teremos aqui o início de uma campanha para o Mundial e também passando pela Copa das Confederações, daquele espírito brasileiro de presença, de incentivo aos nossos atletas, que é o que nós queremos realmente. O torcedor daqui estava esperando, né, esse jogo. Então, né, ter a felicidade de jogar na frente do meu torcedor, então, para mim vai ser alegria dobrada. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Belo Horizonte, palco desse jogo entre Brasil e Chile, o primeiro sob o comando de Luiz Felipe Scolari no Brasil. A seleção, é verdade, ainda não empolga, não é uma seleção brasileira que traz confiança ao torcedor, mas ainda há tempo de repente, resgatar essa autoestima, essa paixão que até agora não aconteceu. Os resultados da seleção não foram convincentes, assim como a performance também não foi convincente, portanto, contra o Chile hoje, o Brasil tem uma chance de conquistar mais uma vitória e, de repente, até ganhar um pouco mais dessa confiança. Garrafa. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Mas parece que temos o Felipe Esboril na ponta da linha, não é isso, Michele? Daqui a pouquinho eu falo de seleção brasileira. Luiz Felipe Esboril é ótimo, né? Luiz Henrique Gurian. Felipe Esboril está com a gente, falando conosco. O que os jogadores acharam, Esboril, desse gramado diferente, né? O Palmeiras está lá. Olá, Esboril. Boa noite, todo bonitão. Boa noite, Esboril. Mande as novidades aí desse gramado onde o Palmeiras treinou. Boa noite, Michele. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. A gente está ao vivo aqui do campo do Nacional, um campo de grama sintética, onde o Palmeiras, na tarde desta quarta-feira, treinou já visando a partida de terça-feira contra o Tijuana pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. A gente vai quebrar o protocolo um pouquinho. O zagueiro André Luiz estava esperando a gente aqui. Michele, pessoal do Gazeta Esportiva, treinou tudo certo. Como é que foi o treinamento aqui? Boa noite, André.
boa noite a todos. Não, foi um bom treinamento, foi simplesmente para adaptar um pouco a esse tipo de campo, né? Porque tem vários jogadores aí que nunca jogaram em campo assim. Como eu disse, eu já estou acostumado, porque tem 3 anos que eu jogava numa equipe que tinha um campo sintético, né? Mas foi bom, deu para o jogador ver que a bola quica muito, que a bola é um pouco mais viva, né? Então é isso aí, cara, é preparar e ir para lá. Não pensar muito no campo também, né? Não mudar a nossa maneira de jogar por causa do campo. E tentar fazer um bom resultado. A principal diferença é que a bola corre mais num campo como esse, é isso? Corre mais, a bola é muito rápida, né? Então tem que ter atenção, evitar perder essa bola na intermediária, né? Porque costuma ser fatal. É isso aí, cara, ter atenção, não mudar a maneira e partir pra cima deles lá pra buscar um bom resultado. Legal, obrigado. Agradecendo a participação aqui no Gazeta Esportiva do zagueiro André Luiz, que já tá voltando pro CT do Palmeiras, que fica bem em frente aqui do estádio do Nacional, onde o Palmeiras treinou nessa tarde. O André Luiz, inclusive, deve ser um dos jogadores que o Palmeiras vai inscrever para essa próxima fase da Copa Libertadores da América. A definição oficial sai mesmo no sábado. Com ele, o meio-campo Serginho, que foi contratado, anunciado hoje pelo Palmeiras. Ele veio por empréstimo até 31 de maio de 2014. Ele já treinou, meteu muitos gols aqui na tarde de hoje, aqui no campo do Nacional, e também deve ser inscrito na Copa Libertadores da América. O Palmeiras que pode inscrever 3 jogadores nessa próxima fase, viu, Michele? Muito obrigada, Esboril. Deixa eu aproveitar rapidinho, Michele, a presença do Esboril lá, para que a gente saiba a real condição, Esboril, do Valdívia. O Valdívia vai ter condição de já nesse final de semana jogar o clássico contra o Santos e também viajar para Tijuana, para enfrentar o Tijuana pela Copa Libertadores. Qual que é a real situação do Valdívia? Parece que ele já está pronto ou ainda não, Esboril? Olha, Garrafa, a situação dele nesse momento é um pouco complicada, porque no treino de hoje ele não apareceu aqui no campo do Nacional, ficou fazendo fortalecimento muscular lá na academia de futebol. A outra dúvida do técnico Gilson Kleina era no ataque. O Kleber, que treinou ontem, treinou hoje também aqui e deve ser uma das novidades do Palmeiras, que não vai ter o Fernando Praz por 45 dias, aquele problema no ombro, e ontem ficou sabendo também, segunda-feira ficou sabendo que o Wilson também está fora por cerca de 1 mês, sofreu uma artroscopia no joelho esquerdo e vai desfalcar o Palmeiras tanto na Libertadores quanto no Campeonato Paulista. O Valdívia tornou-se novamente como uma dúvida para o final de semana, viu, Garrafa? Nós mostramos aí a entrada estamos mostrando a entrada do Felipe Esboril, porque o Palmeiras joga com o Tijuana no gramado sintético. Nós acompanhamos o jogo do Corinthians lá e teve problemas. Mais um treino está programado até a partida contra o Tijuana, que é a primeira partida das oitavas de final, Esboril? Olha, Celso, a informação da assessoria de imprensa é que o Palmeiras deve fazer apenas esse treino aqui, até porque não tem tempo hábil para essa partida. No final de semana, o Palmeiras pega o Santos pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O Santos, essa partida vai ser na Vila Belmiro, às 4h15, portanto, no gramado normal. Daí o Palmeiras, no domingo à noite, viaja para o México, 17 horas de viagem, uma verdadeira maratona. E aí na terça-feira o Palmeiras deve fazer apenas um reconhecimento no gramado do Estádio Caliente, que, como você mesmo disse, Celso, o Corinthians jogou lá, foi o último brasileiro que passou por lá e perdeu essa partida. Portanto, esse treino aqui no campo do Nacional foi apenas para os jogadores terem uma ideia. Agora, o campo do Nacional, para você que está em casa, é uma grama sintética bem legal, tal. Inclusive, o Garrafa conhece muito bem. Foi aqui que se afundou nosso time, viu, Garrafa? Não foi não, Felipe Esboril. Vamos continuar no trabalho. Fiz um gol de pênalti, errei um gol de pênalti contra a Bandeirantes, mas essa é uma questão para a gente discutir depois do programa, né, sentado à mesa de um bar. O negócio é o seguinte, Felipe, eu gostaria que você complementasse a respeito desse novo reforço que você já falou, que veio, desse detalhes, parece que veio do Oeste, né? E também falasse sobre o patrocinador que vai estampar o name rights na Arena Palestra Itália. O Palmeiras teria fechado com uma empresa de seguros, isso já está definido, um negócio milionário. O que você pode nos passar sobre name rights e esse novo reforço do Palmeiras, só acrescentando, Esboril? Olha, Garrafa, o novo reforço do Palmeiras tem 22 anos. É o Serginho, veio do Oeste de Itápolis por empréstimo, como eu disse, até 31 de maio de 2014. Pelo que a gente pôde acompanhar nessa tarde aqui no campo do Nacional, ele joga bem, meio campo avançado, meio atacante, né? E fez vários gols durante o treinamento. Inclusive, Garrafa, ele deve ser um dos novos inscritos do Palmeiras para a Copa Libertadores da América. Agora, sobre o estádio, o Palmeiras, a W Torre, melhor dizendo, anunciou que fechou com o mesmo patrocinador do estádio do Bayern de Munique. Então, possivelmente, a Arena Palestra troque de nome, não é? Vai se chamar com o nome desse patrocinador, que é uma patrocinadora do ramo de seguros
a Allianz, e aí o Palmeiras receberia, a W Torre receberia por esse negócio. Um negócio de 20 anos, cerca de 300 milhões de reais. O anúncio oficial vai ser feito na segunda-feira, num evento fechado, enfim, e aí os torcedores do Palmeiras não vão poder comparecer. Mas é certo que o Palmeiras já vendeu esses naming rights e agora o Palmeiras, a Arena Palestra vai se chamar de uma forma diferente daqui para frente. Tá certo, Felipe Esboril, quase te chamei de Luiz de novo, Luiz Felipe Esboril. Eu não sei porque eu tô com isso na cabeça. Esboril, daqui a pouquinho você volta de novo, ao vivo, direto do Nacional, aí onde o Palmeiras treinou hoje nesse gramado sintético. Muito obrigada, viu, Esboril? E você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Hoje a gente faz uma pausa nas perguntas sobre as quartas do Paulistão para saber sobre o amistoso, sobre a seleção brasileira. Qual será o resultado de Brasil e Chile? Hoje sim, vamos ver se eles me respondem, né? Vitória do Brasil, empate ou os chilenos levam? Acesse e vote o resultado no final do programa de hoje. O chileno que trabalha com a gente, Patrício Andrés, 2-0 Brasil. Celso? Empate. Garrafa. O Brasil deve vencer hoje, só acrescentando rapidamente, porque o Felipe Esboril chamou lá no Palmeiras. Pouco poderemos aproveitar desse amistoso da seleção brasileira, que vai enfrentar a seleção chilena, que está em ritmo de eliminatórias. Eu acho que vale, talvez, para algumas avaliações individuais, não coletivo, porque a seleção não está aí. O Filipão deixou isso bem claro, se vai com o Ronaldinho ou com o Kaká, porque disse que não deve levar os dois, é a chance do Ronaldinho no jogo de hoje. O Jadson, será que vai provar, não vai provar? O mesmo valendo para o Pato e para o Jean. Então, apenas avaliações individuais. É para isso que vale o amistoso da seleção brasileira hoje. E se a gente não vencer a seleção que tem Johnny Herrera no gol, aquele bracinho de jacaré lá, para parar, né? É verdade, o chileno falou que a seleção está desfalcada, a seleção do Chile também. Tem que vencer, né? Se não vencer o Chile também em casa, vamos parar, né? Para que eu quero descer. Vamos voltar ao campo de grama sintética do Clube Nacional em São Paulo, onde o Verdão fez um treino de adaptação ao gramado sintético. Felipe Esboril, antes do Tijuana, o Verdão tem clássico com o Santos no Paulistão. Qual jogo é a prioridade agora? Olha, Michele, com certeza é a Copa Libertadores da América, mas eu vou transferir a pergunta para o Márcio Araújo. Obrigado por ter esperado aqui a gente. Márcio, o que é prioridade nesse momento? Campeonato Paulista ou a Copa Libertadores? Boa noite. Se tratar de mata-mata é o Paulista, né, que vem antes, então está focado no jogo contra o Santos. Claro que hoje foi um treino de adaptação, talvez se possa dizer que a gente está focado no jogo da Libertadores. A gente tem sim sua importância, é muito maior, por ser uma grande competição, mas a gente tem primeiro jogo contra o Santos e espero que a gente possa fazer um grande jogo e com confiança lá também, lá pro México. Agora me diga uma coisa, o André Luiz passou agora ao vivo aqui no Gazeta Esportiva, disse que a bola corre demais. É isso mesmo? É totalmente diferente, né? Por ser um piso mais duro, mais liso, a bola vai correr muito mais, o domínio também é diferente, né? A bola quica muito mais. Mas a gente vai superar tudo isso para fazer um grande jogo, sim. A gente percebe que você está com uma chuteira de grama normal, ela não é uma chuteira para grama sintética. Você pretende jogar lá também dessa forma? Assim? Tá melhor, né? A gente já está acostumado, é bom não arriscar, talvez possa não se sentir bem, então como não vai ter tanto tempo assim de adaptação, é melhor fazer o que a gente já tem feito já. E 17 horas de viagem até Tijuana, como é que faz para aguentar isso no avião? Já tem para dormir, né? Mas dá tempo de fazer muita coisa, ler, dormir, mas acho que vale o sacrifício, né? A gente está numa fase boa, em um grande campeonato, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Legal, obrigado. Estou te atrasando aqui, obrigado pela participação no Gazeta Esportiva, agradecendo a assessoria de imprensa do Palmeiras, o Marcelo, o Felipe, o Luan, todo mundo viabilizando o Márcio Araújo aqui, que o grupo do Palmeiras já foi todo embora, só estava o Márcio Araújo aqui para participar do Gazeta Esportiva, viu, Michele? Parabéns, Esboril, em cima do lance. Garrafas, tem pergunta para o Esboril, né? Porque surgiu hoje, Esboril, a informação aí de que pode surgir uma troca entre Palmeiras e Vasco da Gama, o Tenório vindo para cá e o Maicon Leite indo pro Clube Carioca. Isso foi circulado aí também entre os jogadores? Tem alguma informação a respeito disso, Esboril? Nada de oficial, Garrafa. Nesse momento, inclusive o Maicon Leite treinou normalmente aqui na tarde desta quarta-feira no campo sintético do Nacional, também fez gols, sempre um atacante muito olhado pelos jogadores e também pelo técnico Gilson Kleina. Essa informação que você disse realmente procede, existe um contato do Vasco da Gama para fazer essa troca, que seria apenas uma troca simples, sem envolver dinheiro nessa história, mas nesse momento não tem nada de oficial. O Maicon Leite continua inscrito na Libertadores e continua disputando as partidas pelo Palmeiras, mas que existe esse boato, entre aspas, existe sim, viu, Garrafa?
Tá certo. Aí, portanto, o Celso, o Esboril com as informações lá do Palmeiras, que vai fazer um único treinamento, né, nesse gramado sintético, vai chegar às pressas para o jogo da próxima semana contra o Tijuana. Não sei o que pode valer muito, até porque a grama sintética em que jogou o Corinthians, a grama sintética do Tijuana, não é essa do campo do Nacional. De qualquer forma, o Palmeiras está tentando aí minimizar esse problema da adaptação. Sobre o Palmeiras para o Clássico contra o Santos, o Palmeiras está com a cabeça voltada mesmo para a Libertadores. O Santos tem um compromisso muito mais tranquilo, jogando em casa, tem o Neymar, que é um jogador diferente. Entendo que o Palmeiras tenha sérias dificuldades na Vila, podendo, por ser clássico, avançar à final do Campeonato Paulista. Mas se eu sou Palmeiras mesmo, eu foco para tentar trazer um bom resultado lá de Tijuana, um empate, ou até uma derrota por 1-0 e decidir no Pacaembu. Uma derrota por 1-0 ainda tá tranquilo. Dá para você fazer a diferença jogando em São Paulo, jogando no Pacaembu, com o apoio de sua torcida. Só não pode tomar mais de 2 gols. Acho válida a tentativa realmente de fazer um treinamento num gramado sintético, porque o kick da bola é outro, a velocidade da bola é outra. Ainda assim, não é o mesmo gramado sintético. O Palmeiras vai ter muitos problemas. Nós vimos o Corinthians como penou para conseguir sair de lá com um resultado positivo. E ainda assim tomou um gol no segundo tempo, perdeu o jogo por 1-0. Mas pelo menos falhou a tentativa. Acho que é uma maneira de você se familiarizar com um gramado. Mandaram um repórter correto para a arena, porque o Esboril do nosso time era o goleiro reserva do Gabriel aqui. No único dia que ele foi titular, tomou 5, mas tudo bem. Repito, é um assunto para depois do programa. Tadinho. Ele é uma das sensações das categorias de base do Corinthians. Artilheiro da equipe, ele marcou 5 gols num jogo disputado pelo Campeonato Paulista Sub-15 e começa a despontar como uma das grandes promessas do timão. Conhece agora um pouco Milen Natan Felício Carvalho, o futuro xodozinho da Fiel. O sonho de muitos garotos é jogar futebol num time grande. Esses meninos não são diferentes. Para chegar até aqui é preciso muito trabalho e qualidade com a bola nos pés. Aqui no Corinthians, os olheiros estão sempre atentos e descobriram uma joia que está sendo lapidada. O nome dela é Milen, tem 14 anos e veio de Berlândia. Lá em Minas Gerais foi preciso passar por uma peneira para chegar ao time sub-15 do Timão. Eu tava jogando no time da cidade, aí o time da cidade federou meu irmão, aí veio um clube atrás do meu irmão e eles não quiseram liberar meu irmão. Aí nessa época, tava na época de me federar, aí meu pai não deixou. Aí não deixou porque se algum time aparecesse, ele ia me liberar também, né? Aí resolveu me tirar de lá e um cara do chute inicial viu eu treinar e jogar, resolveu me dar uma bolsa no chute inicial. Aí teve a peneira do Ney lá, aí ele me trouxe pra cá e eu fiz o teste, passei. Milen está na categoria de base do Corinthians há 5 meses, tempo suficiente para mostrar o talento que tem dentro dele. O trabalho com ele tem sido de desenvolver o potencial que foi identificado na avaliação dele, né? Ele apresentou algumas qualidades e a gente tem trabalhado em cima dessas potencialidades que a gente viu que poderiam ser desenvolvidas aí com o trabalho. O sucesso que Milen está fazendo aqui no Corinthians já começa a despertar o interesse de vários empresários. Nesse momento, quem toma conta da carreira dele é o próprio pai, que não quer saber de proposta nenhuma, pelo menos por enquanto. Você tem empresário já? Tem uns que vêm, mas meu pai não... Ele não quer que eu assine com ninguém. O assédio é grande ou não? Tá sendo, né? Tá sendo. O que eles te oferecem? Oferecem patrocínio, dinheiro. Mas meu pai não gosta que eu entre nessa parte, né? Ele diz pra mim, quando vier falar comigo, pra mim passar o número dele. Mas mesmo assim eles tentam, mas eu logo passo e nem falo nada com eles, não. Nessa fase, com entrevistas, assédio de empresários, o momento fica mais complicado para o jovem, que não pode se confundir e pensar que já é uma estrela. O atleta, a partir do momento que ele tem uma pequena evidência, ele já começa a ser muito assediado e receber instruções de todas as pessoas que o cercam. Então a gente trabalha muito com isso para gerar no atleta um nível de entendimento de que ele precisa sempre estar em desenvolvimento, independente da idade, da fase, da categoria. Que ele nunca é um jogador pronto, ele sempre pode evoluir. Ainda jovem, a timidez toma conta do garoto, que tem 2 ídolos conhecidíssimos no futebol e que fazem sucesso. 2 grandes goleadores. Aqui do Corinthians é o Guerreiro, né? Gosto muito do Guerreiro. Você é 9, né? Então. Mas desde quando eu jogo bola, eu sempre gostei do Ibrahimovic.
Milen, se continuar assim, fazendo sucesso, quem sabe, logo logo, você passa a fazer parceria com alguns de seus ídolos. Copa do Mundo, lembra das insuportáveis vuvuzelas que atormentavam quem assistia aos jogos da Copa do Mundo de 2010, aquele barulho ensurdecedor? Pois é, para o Mundial de 2014, uma versão brasileira já foi criada pelo músico Carlinhos Brown. Durante a abertura de uma mostra de arte no Palácio do Planalto, o músico Carlinhos Brown apresentou à presidente Dilma Rousseff o instrumento que ele mesmo criou para ser uma espécie de vuvuzela brasileira. A cachirola, como foi denominada, lembra muito um chocalho e, segundo o criador, irá resgatar a criança dentro de cada um. Era da nossa responsabilidade, enquanto percussionistas, músicos, né? Realmente encontrar essa coesão. E é claro, todo mundo é muito musical no Brasil. Um instrumento que trouxesse essa criança de cada um de nós para fazê-lo. Carlinhos já deu uma palhinha do que pode acontecer nos estádios. Ney! Aí vocês imaginam isso com... Kaká? Kaká! Kaká! A expectativa é de que cerca de 15 milhões de cachirolas comecem a ser vendidas em maio. Até 2014, a produção pode chegar aos 100 milhões. Você imaginou, você saindo de casa, alguém falando, você já pegou a cachirola? Você já pegou? Óbvio que não, né? Você já reservou a sua? Também não, mas né? Legal a cachirola, o que vocês estão contra? Não faz muito barulho, eu achei. Não, você vai ver. Chocalhinho. Legal, gente. Eu vou pegar o chocalhinho do meu bebê. A vuvuzela era legal. Se a cachirola do Celso viesse da Europa, era legal. Pronto, já cismou com a nossa cachirola. Não esquece a capa de chuva e a cachirola. Não esqueça. Cachirola, ó, Dilma empolgadaça ali. Final de junho, aniversário? Vamos dar uma cachirola pro Celso, assim, campanha. Não é. Você não vai dizer que você não quer? Acho que até vale. A vuvuzela é tradição. Tradição é tradição. A cachirola inventaram. Qual o problema? Não, nada. Agora, mais legal, os tambores, isso um barulho mais... Tem a ver com o que a torcida faz. Como é que é o barulho? Aquela coisa, sabe? Como é que é o barulho do tambor? Uma coisa mais assim. O sambinha. Recadinhos. O casal é contra a cachirola, gente. Eu sou mesmo. Nos acompanhe no Twitter e no YouTube. Celso, no Twitter, endereço do programa? @Gazeta Esportiva. Tá esperto. E no YouTube, o nosso novo canal, youtube.com/Gazeta Esportiva TV. A Gazeta Esportiva TV. Obrigada, seu Agenor, pelas balinhas que o senhor mandou. Todo mundo experimentou na redação. E a camisa do time Festpan FC Heliópolis e São João Clímaco. Parabéns para a dona Maria Aparecida Amorim Nunes, que fez aniversário dia 22 de abril. Hélida Matias, Wellington Alves, Lilian Matias, corintianos. Beijos e abraços, Celso Cardoso, para vocês. E olha, de segunda a sexta, a partir do meio-dia, tem Super Esporte na tela da Gazeta. Fala, Michele, e aí, turma que acompanha o Gazeta Esportiva. Estou aqui vendo vocês falando do futebol brasileiro. Será que a nossa seleção terá boa atuação hoje contra o Chile no Mineirão? Vamos ver, né? Amanhã no Super Esporte a gente fala disso e vamos mostrar também os detalhes do jogaço na Liga dos Campeões da Europa entre Borussia Dortmund e Real Madrid. Além, é claro, do trio de ferro que treina firme de olho na reta final do Paulistão. E a Libertadores também. Então, turma, espero por vocês amanhã, ao meio-dia, com a gente, no Super Esporte. Tem coisa melhor do que comer bem, mastigar com facilidade e dar um belo sorriso? Para você levar uma vida saudável, sem abrir mão de todos esses prazeres, todos nós contamos com a Easy Implant. A Easy Implant pode e vai te ajudar com todos os tipos de tratamentos odontológicos que te devolverão esses prazeres. Os profissionais da Easy Implant são especializados em suas áreas e eles estão esperando por você. Então, se você precisa de um implante, ou de uma prótese, ou qualquer outro tipo de tratamento, tem que tirar dente do siso, 4 dentes do siso, não precisa ter medo, você será tratado por uma equipe de especialistas que te acompanharão do início ao final. E olha, as clínicas são modernas, com fácil acesso e estacionamento na porta, o que facilita a vida.
Não espere mais para ter o seu lindo sorriso e a sua mastigação de volta. Ligue agora para a Eximplante e marque a sua avaliação. O Renato, o Dr. Rodrigo, o Dr. Lucarelli e o Dr. Negrão estão esperando por você. Ligue 2174-4200, repetindo 2174-4200. Easy Implante, a digestão e a saúde começam pela boca, então se cuide. Vamos para um rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho, a rodada da Copa do Brasil. As notícias de Santos e São Paulo e Guerreiro com saudades do gol. A gente volta já. Concordo plenamente. Copa do Brasil, hoje tem seleção brasileira em campo, mas a bola não para na competição mais democrática do futebol nacional. Veja quais são os jogos. Logo mais às 19h30, o Paraná Clube enfrenta o São Bernardo. Jogo de ida, empate em 1-1. No mesmo horário, em Santa Catarina, o Avaí tenta reverter a vantagem de 1-0 aplicada pelo Volta Redonda. Enquanto que o Botafogo encara o Sobradinho do Distrito Federal. Primeira partida 0-0. Amanhã às 20h30, o Asa de Arapiraca pega o Santa Cruz Potiguar. Empate sem gols no jogo de ida. Já o América de Natal, que tem a vantagem de 1 gol, busca a classificação contra o Ji-Paraná de Rondônia. E o CRB de Alagoas tem pela frente o Fast do Amazonas. Placar do primeiro jogo, 1-1. Depois de um empate em 0-0 no primeiro jogo contra o Sobradinho, o Botafogo decide a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Daqui a pouco, às 7h30, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Clube da Estrela Solitária divide as atenções com a partida de logo mais e a semifinal da Taça Rio, no sábado, contra o Resende. A inspiração dos botafoguenses para essa temporada é grande. Os jogadores acreditam no bom desempenho do time. Eu acho que se nos anos anteriores não foi como se esperava, esse ano a gente espera que vai ser diferente, até porque o plantel que foi montado, ele é muito experiente. O próximo confronto é contra o Sobradinho pela Copa do Brasil. No primeiro jogo entre os dois times, empate em 0-0. Resultado ruim para o Bota, que precisa vencer para se classificar sem passar pelos pênaltis. A gente sabe que esse jogo vai ser pior ainda, até porque que eles podem tentar levar para os pênaltis e se caso eles marcarem um gol, qualquer empate com gols, a vantagem é deles, então a gente sabe da dificuldade que vai ser esse jogo. O time de General Severiano tem alguns desfalques. O goleiro titular Jefferson está na seleção, no lugar dele entra Renan. Além disso, Gabriel, Lodeiro, Renato e Andrezinho estão lesionados. Porém, não devem ser problemas para a semifinal da Taça Rio, sábado contra o Resende, quando o Fogão aí sim tem a vantagem do empate. A gente não teve isso no primeiro turno e acabou vencendo as duas partidas, que foi muito importante. Então, acho que quando você, de repente, quer usufruir muito dessa vantagem do empate, você pode acabar se complicando. No Santos, o clima nesta quarta foi de tristeza. Apareceu aqui, viu, o garrafa que você fez. Pelo falecimento do irmão do lateral Galhardo. Sobre as quartas de final do Paulistão, o atacante André, que deverá ser titular mais uma vez, quer corresponder à confiança de Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho teve 2 desfalques no treinamento dessa quarta-feira aqui no CT Rei Pelé, na Baixada Santista. O atacante Neymar, que está com a seleção brasileira, joga de noite no Mineirão diante do Chile. E o lateral direito Galhardo, que foi liberado pela diretoria para resolver assuntos particulares. Infelizmente, o irmão do Galhardo morreu, ele está no Rio de Janeiro. Certamente o Neymar volta da seleção para defender o Santos no clássico contra o Palmeiras sábado. Partida decisiva na Vila Belmiro, valendo vaga na semifinal do Campeonato Paulista. Já o Galhardo é dúvida. O grupo todo sentiu muito, né? Porque o Galhardo é um cara que todo mundo gosta aqui. E o irmão dele estava aqui, né? Na véspera do jogo e todo mundo até brincou que eles eram muito parecidos. E conversando com o Dracena aí também, jogadores não conseguiram nem dormir à noite pensando em tudo isso, porque tem gente que tem irmão e pensa no que ele está passando agora, né? E a gente não conseguiu nem falar com ele, porque a gente treinou de manhã e acho que foi logo depois que ele teve a notícia, depois do almoço, então a gente nem conseguiu falar com ele. Então, sem dúvida, se ele não puder jogar, acho que a gente vai entrar em campo ali para tentar dar essa vitória para ele e tentar dar um pouquinho de alegria nesse momento difícil para ele. Da última partida na Vila, o Muricy deixou claro que você volta a ser o titular, né?
fez um gol, mostrou que está evoluindo e o Muricy disse que é o titular. Num clássico como esse, diante do Palmeiras, que vocês têm no sábado, é um jogo diferente para o centroavante também? É um jogo que às vezes ele pode não participar da partida inteira, mas uma bola que sobra ele pode se consagrar. É assim que você vê a partida, por exemplo? Acho que sem dúvida, acho que por se tratar de um clássico, de um mata-mata, né? Eu acho que essa hora, acho que não só o atacante, mas é a hora que todo mundo quer jogar, né? É a hora que um gol, como você falou, pode reverter tudo. Às vezes você tá mal, você vai lá, faz um gol, muda tudo. Então eu particularmente vim me preparando para quando chegasse essa fase aí, porque eu saberia que o Santos precisar de gol, né? Então acho que esse tempo que eu fiquei de fora ali eu vim me preparando para isso. Então é focar nesse jogo aí, como você falou, tentar fazer um gol, se for decisivo, acho que muda muita coisa, né? Então é focar para tentar decidir essa partida aí que acho que dá uma repercussão muito grande. Muito bem, aí o Santos, portanto, com o André, só está preocupado mesmo com o Campeonato Paulista, não tem outra preocupação maior, embora esteja também na Copa do Brasil, ainda tem um longo caminho na Copa do Brasil, o que vale mesmo no primeiro semestre para o Santos é o Campeonato Paulista. Em outras épocas, Libertadores América, mas desse ano não deu, o Santos vai ter que se preocupar só com o Campeonato Regional. E detalhe, para quem gosta de terceiras camisas, o Conselho do Santos já aprovou uma terceira camisa amarela. Ai. O que é esse? Ai. Eu não gosto da terceira camisa. Eu adoro esse lance de terceira camisa. O Santos que já teve uma camisa. Que é legal para colecionador, azul, mas para jogar. O Santos já teve uma camisa azul marinho. Eita. Teve essa camisa azul celeste, que lembra um pouco a seleção do Uruguai e tal. Aquela camisa azul do Santos, pelo amor de Deus. Vendeu mais de 110 mil camisas. Eu acho que é válido no aspecto do marketing, é válido. Lógico que você vai ter para vender, vai ter que pôr os caras para jogar. Mas que não é legal, não é. Eu acho. O Santos, quando entrava com aquele azul, brincadeira. Acho que a única que deu certo foi aquela verde, que é verde também, o marca-texto do Palmeiras. A única que pegou um pouco. Fora isso, o Corinthians com aquela grená. Nossa, você assistiu o jogo do Corinthians? Uma das camisas mais lindas do mundo. Mas não jogou com a camisa. Claro que jogou. Jogou 3 jogos. Jogou. Aliás, o Corinthians, a gente vai falar daqui a pouquinho, vai lançar uma azul. Uma azul em homenagem ao amistoso que ele fez representando a seleção brasileira contra o Arsenal. E aí jogou de azul. Vou inventar um pretexto. E no caso da camisa do Santos, uma camisa amarela. Eu vejo com muito bons olhos. Tem que parar um pouquinho com esse conservadorismo no futebol. Só pode ser sempre a mesma cor. Outra coisa, Corinthians jogar, como o Corinthians joga de branco, você pode perguntar para a torcida do Corinthians, camisa branca, calção branco, parece o Santos. Não tem nada a ver, mas... Faz parte, eu acho que faz parte, é uma forma de se arrecadar dinheiro, mas eu não gosto, Eu gosto de ver o São Paulo lá com o uniforme tradicional dele, o Corinthians, o Flamengo, o Santos, mas acho que é válido, né? Eu acho que para o colecionador é muito legal. Faz algumas ações, mas você, imagina o Santos vai jogar um clássico de amarelo, se perder, pronto, já vão chamar o time de amarelão. Você não conhece? Mas tem que mudar essa concepção, né? A Juventus da Itália já jogou de rosa. Imagina um time jogando de rosa aqui no Brasil. Eu gosto. Está na hora de parar com essa... Time da Penélope Porque eu julgo ser uma bobagem. Sugere algum time para jogar de rosa? Não sugiro. Mas eu acho que qualquer time poderia ter uma camisa sugestão? Rosa. Por exemplo? Não, sem sugestão. Sobre a camisa... Por que você está dando risada? Porque eu sei onde o senhor quer chegar. Eu quero chegar em lugar nenhum. Eu não gosto. Para mim, ninguém tem que jogar de rosa. Mas já que o senhor gosta, eu pergunto. Quem poderia jogar de rosa? Apesar da minha simpatia pelo Mojimirim, entendeu? A minha simpatia pelo Mojimirim. Então, não costumo usar camisas de grandes clubes de São Paulo. Mas eu tenho azul marinho do Santos. O meu Tubarão jamais usaria rosa. Eu tenho azul marinho do Santos, que eu acho linda. Aí. É só Londrina jogaria rosa? Não, eu sei que mas não tem nada a ver. Londrina azul e branco. Tem uma terceira camisa. O Londrina está com uma terceira camisa muito bonita, é um azul, mas é escuro. É escuro, mas é a cor do clube. A rosa. Freud explica. Ele demonstra aqui a maior ojeriza pela Argentina. Aí a camisa do Londrina nada mais é do que uma réplica da camisa da Argentina. E hoje vocês estão de boca, né? Vocês estão de boca hoje. Olha aqui. Não tô nada, tô de Brasil, que boca. Casal, brincadeira, amarelo. Casal é você e o Celso, tá de estranhando, Casal, você e o Celso. Me conhece faz tempo, história casal e o Celso, tá de brincadeira, Michele. Casal torcedores do Boca. Boa. Corinthians agora, em uma semana sem jogos, é comum nós vermos jogadores e treinadores celebrando o tempo para descansar e treinar. Com o matador guerreiro do Timão, é diferente. Ficar sem jogar deixa ele morrendo de saudades de balançar as redes. Veja na reportagem de quem? Garrafa. No Corinthians, o momento é apenas de treinamento, pois a equipe só volta a campo no próximo domingo contra a Ponte Preta em Campinas, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.
E para quem pensa que Guerreiro está feliz com essa folga, se engana. O motivo é muito simples, ele quer balançar a rede. Eu gosto mais de jogar quarta e domingo porque a gente chega com mais força, chega por aí que não saiu alguma jogada ou não fiz gol. Por exemplo, agora não fiz gol, agora tenho que esperar uma semana para voltar a jogar e tratar de fazer o gol. Então, por isso, não gosto tanto, mas sempre é bom, né? Manter uma tranquilidade, manter treinamentos leves e agora, domingo, sair no campo e sair a jogar como se jogam esses oitavos de final, né? Sobre o adversário, Guerreiro não se importa com o passado, quando a Ponte, no último Paulistão, eliminou o Corinthians em pleno estádio do Pacaembu. A gente está com uma motivação grande, né? Vem com muita ambição. Agora a gente está pensando em Ponte Preta. A história que passou, já que foi desclassificado da Paulistão do ano passado, agora não pode acontecer. E acho que já está mentalizado em que a gente tem que ganhar esse dia domingo, né? Para a partida de domingo, Jorge Henrique suspenso fica de fora. E Cássio, se recuperando de lesão, já treina com bola, mas só deve voltar ao time na outra semana contra o Boca. Aliás, por falar em Libertadores, será que é possível focar no Paulistão e esquecer a competição mais importante das Américas? Acho que sim. Como eu falei, a gente já fez uma boa pré-temporada, está preparado fisicamente, mentalmente também. Tem jogadores de experiência e acho que a gente sabe dividir esses, né? Sair agora a ganhar dia domingo para classificar e depois a gente vai pensar em Boca, né? Agora a gente está só pensando em Ponte Preta, né? Numa semana tranquila, sem jogo no meio de semana, sobrou tempo até para Guerreiro falar da goleada que o Bayern aplicou ontem no Barcelona de Messi pela Champions League. Me surpreendi, né? Achei que o jogo ia acabar 2-0 por aí para o Bayern de Munique. O futebol alemão não é fácil, né? Barcelona é difícil em Camp Nou, né? Lá em Barcelona é difícil jogar. Acho que Barcelona já ganhou do Bayern de Munique 8-0, 8-1. Então, tudo é possível, né? É um time que não pode dar espaço, não pode dar nenhuma chance, porque esse time pode fazer muitos gols. Então, acho que vai ser difícil para o Bayern, mas acho que já tem uma parte da classificação na mão, né? Com todo o respeito, você vai entender, mas acho que nem Jesus Cristo jogar lá do lado do Messi lá vai conseguir fazer esses gols no Bayern, né? Porque a parada é complicadíssima para o Barcelona. Tá aí o otimista Guerreiro entendendo que o Messi pode resolver. Acho muito difícil. E sobre o Corinthians tem, claro, que pensar na Ponte Preta, Celso, mas não pode esquecer o Boca. E esse discurso do Guerreiro é um discurso normal. Não, estamos pensando primeiro na Ponte e depois... Não, já estão pensando no Boca. Não pode ser de outra forma. Aliás, dentro do elenco corintiano, há um respeito muito grande com a equipe argentina e penso que tem que ser assim. Porque vocês têm uma tradição muito grande dentro da Libertadores. O Boca, toda a Libertadores começa mal a primeira fase e está sempre lá na final, né? Então por que agora vai ser diferente? Porque vai enfrentar o Corinthians que abra o olho. Se o Corinthians colocar lá Bomboneira, um salto alto, Romarinho mexer uns cachinhos lá, vai tomar um cacete lá, hein? O Corinthians tem que ficar esperto. Tem mais time, o Boca não está no bom momento, mas é o Boca. Só que lá dentro o Tite sabe muito bem disso e os jogadores também. E contra a Ponte Preta talvez aí o confronto mais difícil dessa quartas de final do Paulista para mim. Eu acho que é o que tem menos possibilidade de prognóstico. Eu entendo. Santos e Palmeiras você pode apresentar um certo favoritismo do Santos, só pensar nisso. São Paulo e Penapolense nisso discute. Corinthians vai ter vida dura. Botafogo também não. Corinthians vai ter vida dura com a Ponte Preta lá em Campinas, não vai ser fácil não. A macaca tá ajeitadinha a Ponte. Sobre o Boca você tocou num ponto importante, Garrafa. A não ser que tenha um certo salto alto. Não no sentido de subestimar a capacidade do Boca em virtude da fase ruim. Na Argentina tem um clima total de pessimismo. O pessimismo não é de vocês todos. são assim, vocês são assim. O argentino é pessimista. Não é aquela cascata para dormir no barulho de vocês, entendeu? Não, aí eu me lembro que teve um Corinthians e River Plate em 2005. O Passarella tinha passado pelo Corinthians, sabia do poderio do Corinthians, e o River Plate tinha uma fase horrível, um time ruim, pegou o Corinthians. Aí todo mundo desesperado. O River não é o Boca, Celso. Vamos encarar o Corinthians. Aí a gente viu o que deu. Então o Corinthians tem que jogar com toda a seriedade, como se o Boca ainda fosse o grande time do mundo.
É uma camisa muito forte, mas o time cá entre nós. Mas merece respeito, merece respeito. São duas forças do futebol sul-americano e para mim é um confronto aberto. São Paulo agora acabou a brincadeira. Toda a partida que o tricolor disputará até o início do Brasileirão será como uma final. Para a temporada de decisões que se inicia, os torcedores e até os jogadores mais jovens se espelham em 2 ícones do elenco, Rogério Ceni e Luiz Fabiano. Acompanhe na reportagem de Luiz Henrique Gurian. O atacante Luiz Fabiano treina. Domingo, penapolense, mais do que pode ser. Tem o Rodolfo que está suspenso, o zagueiro fica fora. Mas o meio-campo, o Maicon, que se recupera de contusão, esse vai esperar um pouquinho mais. E ele? Bom, ele corre devagar, mais depressa, anda, corre de novo, salta, trabalha com as mãos. Mas e o pé? O pé direito, o pé do choque com o Pato. Ainda um certo cuidado. É bom testar de leve. O número 1 treina em separado. Tudo sob o olhar desse inquieto João de Barro, reflexo da ansiedade do torcedor são paulino na espera por Rogério Ceni. Mais do que nomes importantes, peso tático, técnico, esses jogadores têm uma importância fundamental para o elenco. Uma importância que você não vê dentro de campo, mas é explicado assim. O Luiz Fabiano é um ídolo, todo mundo sabe da capacidade dele. O Ceni é outro ídolo meu. Vocês acompanharam o vídeo, né, do último jogo, mostraram esse, mas acho que todos os jogos tem ele falando e ele consegue motivar a gente de uma certa maneira, já que a gente já tem essa motivação de estar num clube grande, de ter tudo do melhor, né, e ele ainda consegue dar algo a mais ali no vestiário. Então é sem palavra para o Rogério. A gente sabe que quando a gente tem o Rogério e o Luiz, são 2 jogadores que servem de exemplo para nós, né? Por tudo que eles representam dentro do clube, dentro do elenco. Domingo é penapolense pelo Campeonato Paulista e aí vem Atlético Mineiro pela Libertadores da América. Ronaldinho Gaúcho, tá lembrado dele? Seleção brasileira, mas no Morumbi parou. O último encontro, mas com uma atenção redobrada para os próximos 2 jogos. A gente entra dentro de campo procurando fazer nosso melhor. Claro que tem grandes jogadores do outro lado. A gente tem que ter a humildade e saber que a gente não é ninguém, não somos nada, e tá ali para fazer só o nosso trabalho, né? Fazer nosso melhor. E eu e o Denilson e todo o grupo entrou com esse pensamento de cada um dar o seu melhor, e graças a Deus conseguimos marcar ele, que é um jogador espetacular, e conseguimos uma vitória boa. Então, amigo, quando o assunto é falar em favoritismo, olha só. Na minha opinião, é o Atlético. É o melhor time da competição, com o melhor ataque também. Então, a gente tem que respeitar, entrar com muita humildade, como foi o último jogo, procurar fazer nosso trabalho para conseguir o resultado positivo. Domingo, uniforme do São Paulo vermelho, para celebrar a instalação da última das mais de 67 mil cadeiras no Morumbi. Vermelho, da força, da raça, da determinação para o time da fé. Mas e aí, é raça ou fé? Acho que é o time que começou fazendo um trabalho bom durante o começo do ano e que vem colhendo os frutos agora. Acho que a equipe vem bem, mostrou, fez uma grande partida diante de um adversário muito difícil, que foi o Atlético Mineiro. Foi uma vitória muito importante, mas sabemos que podemos jogar assim em todas as partidas. Mas é raça ou fé? Raça, vontade e qualidade. Com fé? Fé também. Gurian fez, que arrancou a fé do querido Tolói. Uns fede mais, outros fede menos. Pois é, a questão a gente falava da camisa, eu comentava que o Santos vai ter uma camisa amarela, uma terceira camisa. O Corinthians deve ter uma camisa azul nessa temporada. E o São Paulo vai ter uma camisa vermelha, pelo menos para esse jogo agora contra a Penapolense. Cor da raça. Cor da raça, enfim, e o vermelho está ali nas cores do São Paulo. Eu, sinceramente, eu vejo com muito bons olhos. Eu gostei também. Eu não curto muito esse conservadorismo, um time só pode jogar com a mesma cor sempre. É uma terceira camisa para situações. Em casa, o time pode sempre jogar, sei lá, com uniforme 1, com uniforme 2. Está jogando com as cores do clube, está válido. Não, mas que seja uma outra cor, desde que tenha um contexto, eu acho interessante, eu gosto disso.
acho moderno, acho, sabe, acho uma visão diferente do futebol. Eu sinceramente, me agrada muito o Galo. É bom, camisas e cores à parte, o São Paulo tem a obrigação, né, de passar pela Penapolense com tranquilidade. Não pode se complicar, aproveitar esse jogo, entre aspas, como disse o Ronaldinho, é brincar para se classificar e depois pegar o Galo. O São Paulo tem a Penapolense, que fez uma ótima campanha, parabéns a todos de Penápolis, na primeira vez na Série A já se classificou entre os 8, não é verdade? Mas deu o limite. O São Paulo no Morumbi tem que se impor, fazer o resultado, avançar para a fase semifinal e depois ficar esperando aí Corinthians ou Ponte Preta, que ainda, eu repito, é um confronto aberto ainda. E o São Paulo tá se acertando e vai com o Galo dentro daquilo que a gente colocou aqui no Mesa Redonda. Vai com a moral elevada porque o Galo deixou de matar o São Paulo na última rodada. Agora o São Paulo entra firme na briga por uma vaga à próxima fase da Libertadores. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. Qual será o resultado da partida entre Brasil e Chile? Vai dar Brasil, 58% dos votos. O programa de hoje termina aqui. Fique agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Até amanhã. Tchau. Gazeta Esportiva. Oferecimento